Bom dia, povo amado de Deus, família de fé, povo querido do coração de Jesus. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Que bom que você está aqui nesta manhã maravilhosa de quarta-feira. Quarta-feira das oitavas da Páscoa. Que maravilha que nós estamos aqui reunidos para ouvir a Deus, para estar mais próximo dele, sentir o calor da sua presença. Agora, né, a temperatura do lado de fora mudando, né? As estações da vida mudando. Mas o nosso coração, ele continua na mesma frequência do calor da presença de Jesus, do calor da presença do Espírito Santo. Por isso, meu irmão, minha irmã, se sinta acolhido por ele, se sinta aquecido pelo Espírito Santo, que revigora as tuas forças, que revigora a tua fé, que revigora o teu ânimo nesta manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa oração da manhã. Quem te acolhe hoje é o Espírito Santo. Quem te acolhe hoje é essa força sobrenatural de Deus em nossos corações. Quem te recebe para te dar ânimo, te dar dons, te ajudar nas virtudes, te ajudar no seu conhecimento e te dando sabedoria é o Espírito Santo. Por isso, sinta-se em casa, sinta-se no céu, sinta-se num lugar onde você já tem conhecimento, que é a presença de Deus. A presença dele, você e eu somos chamados a estar na presença de Deus o tempo todo. Amém? Que alegria, gente, que bênção, quando eu sei que nós entraremos em oração. Além de saber, né? Entraremos numa batalha, porque oração é batalha, né, gente? Oração é batalha. Quem disse que oração é só consolo, oração é só coisa boa, nem sempre. Oração é batalha também, né? Mas que bom a gente saber que essa batalha tem prazo de validade, porque logo em breve, o Senhor Deus nos dará a graça da eternidade. A oração, ela antecipa, ela antecede, ela traz para nós um pouquinho do que a gente vai viver na eternidade. Por isso é tão importante a gente rezar, por isso é tão importante a gente ter comunhão com Deus, amém? Quero acolher todo mundo que está aí, que bom que a gente está junto, que bom que essa manhã Deus nos presenteou, que bom que você acordou, que bom que você não cedeu aquele gostinho gostoso de ficar mais um pouquinho na cama. Que bom que você está aqui. Vamos rezar, vamos nos colocar na presença do Senhor. Nessa quarta-feira, o evangelho de hoje está maravilhoso. O evangelho de hoje... Gente, ontem, né, nós vimos sobre Maria Madalena. Vocês lembram? O evangelho de ontem, eu vou pegar aqui, e eu dizia para vocês que Maria Madalena, ela nos dá uma aula. Vocês lembram do evangelho de ontem? Quem esteve aqui, quem pôde participar do evangelho de ontem, vai lembrar, né? Maria Madalena nos dava uma aula e hoje nós vamos ver o itinerário dos discípulos de Emaús. Quanta riqueza! Gente, quanto mais a gente aproxima, quanto mais a gente aprofunda na palavra de Deus, Rose, Deus abençoe. Quanto mais a Kátia Antunes também está aí lembrando, né? Quanto mais a gente aproxima da palavra de Deus, mais apaixonado por ele a gente fica. Pega o seu caderno, pega a sua Bíblia, pega tudo aí e vamos aos poucos, né? Vendo o agir de Deus na sua vida. Olha só, o pessoal tá aí participando. Que coisa linda, que gostoso, hein, gente? Essa oração tá muito gostosa, hein? Pega seu caderno, pega a sua Bíblia e vamos rezar. Vamos nos colocar na presença do Senhor. Amém? Já viemos, vamos dizer assim, estamos nesses dias, né? Está sendo muito bom. Ontem começamos a novena de Santa Giana e ontem foi poderoso. Gente, custei dormir ontem. Custei dormir de perceber o agir de Deus. Eu vi uma força tão grande agindo em nosso meio, né? Por intercessão de Santa Giana. E eu custei dormir, que eu ficava com aquilo na minha cabeça, né? Ontem também tive a oportunidade de gravar um programa com o Padre Anderson da Canção Nova. Foi também um momento muito marcante. Mas a novena tá dentro do meu coração, vocês acreditam? Gente do céu, a novena sanguínea agitadíssima. Eu fiquei com aquilo, né? Assim, foi um momento muito forte.
O Senhor me dava uma visão de uma gota do sangue dele caindo da coroa de espinhos, e era como se Jesus viesse e se aproximasse da barriga de uma pessoa e uma gota pingasse do espinho dele e caiu na barriga de uma mulher. Gente, eu falo, eu tô arrepiando, né? A visão foi tão forte que eu não consegui proclamar ontem, sabe? Fiquei com aquilo, dormi com aquilo, acordei, não esqueci. Vocês acreditam? Gente do céu, que coisa mais forte que foi. Olha, tô arrepiadinha até meu rosto, de tão forte que foi. Eu sinto que algo muito relacionado à palavra de maldição foi quebrada na oração de ontem, pelo sangue precioso de Jesus. Foi muito forte a novena ontem. E nossa, gente, isso foi o primeiro dia. Agora vocês imaginam no nono, com a missa. Misericórdia. Vai ser poderoso. Nossa, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Eu creio e eu espero. Vamos rezar. Depois a gente partilha mais da novena. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Pai, nesta manhã, nós voltamos os nossos olhos, o nosso coração, toda a nossa vida, para a Tua presença. Deus, a Tua grandeza, o Teu amor, Deus, supera tudo e está acima de tudo. Eu reconheço isso. Junto com cada irmão, com cada irmã que ora nesta manhã, nós queremos viver a Tua presença em nossas vidas. Deus, recaia sobre nós a Tua graça. Recaia sobre nós o Teu Espírito. Senhor, dai-nos essa graça de ter o Espírito Santo abrasando o nosso coração. De ter o Espírito Santo de Deus entrando na nossa mente, nos dando clareza de quem nós somos. O Espírito Santo abrindo os nossos olhos para nós vermos o Senhor, para nós percebermos o Senhor. Espírito Santo de Deus, vem agindo poderosamente em meu coração, no coração da família de fé, de cada homem e cada mulher que reza comigo. Dentro de cada situação, de cada realidade, Espírito Santo, atue hoje. Naqueles que são solteiros, naqueles que são casados, naqueles que são pais, naqueles que são mães. O Senhor sabe da necessidade espiritual e material de cada um. Nós voltamos para Ti porque só o Senhor é capaz de suprir as nossas necessidades. Só o Senhor é capaz de resolver os conflitos que nós trazemos dentro de nós, nos nossos pensamentos. Só a Tua voz é maior do que as vozes que têm vindo nos perturbar. Só a Tua mão é capaz de parar, Senhor, de acalmar as tempestades que estão dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. Por isso nós invocamos o Teu nome, Pai. Por isso nós chamamos por Jesus. Por isso nós pedimos, venha Espírito Santo. Por isso nós queremos nesta manhã viver com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Abraça-nos, Senhor. Abraça-nos como um pai abraça um filho. Cuida de nós, Senhor. Relembra a nossa mente, a nossa memória, o nosso consciente de quem nós somos verdadeiramente. Nos relembre que o Senhor é Deus e nós somos as suas criaturas. Tire toda a distração de dentro de nós. Tire tudo aquilo que nos distrai. Espírito Santo, nos dê sabedoria neste dia. Nos dê discernimento nesse dia. Ajuda-nos a sair das amizades que não nos levam para Ti. Ajuda-nos, Espírito Santo, a nos afastar daquilo que não nos aproxima de Cristo. Dai-nos força para a glória de Deus Pai. Amém. Nós pedimos aos nossos anjos da guarda que venham nos cercar nesta hora de oração. Que venha nos dar a graça
de uma oração blindada, protegida, que somente Deus possa nos ouvir. Para a glória de Deus. Amém. Amém? Pega comigo o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje está aí no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, dos versículos de 13 a 35. Lucas 24, 13 a 35. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias. Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi o profeta poderoso em obra e palavra, diante de Deus e diante de todo o povo. Nosso sumo sacerdote e nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres haviam dito. Ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite já vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava das Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos lá. Vamos entrar dentro do contexto de tudo que está acontecendo. Nós estamos nas oitavas da Páscoa. E como eu disse para vocês, as oitavas da Páscoa, oitavas do Natal, oitavas de Pentecostes, é como se fosse tudo um dia só. Por isso, todas as liturgias desse tempo
primeira leitura, salmo, evangelho, vão ser para nos conduzir, para celebrar, para meditar, para refletir sobre a ressurreição de Jesus. Amém? O evangelho de ontem, o evangelho de segunda e hoje nós vamos ver dois homens. Interessante a gente perceber que eles estavam caminhando, eles estavam então vivendo, eles estavam conduzindo a vida deles estava seguindo, eles estavam caminhando. Só que esses homens estavam ainda no acontecimento da morte. Eles não entraram na boa notícia. Como muitas das vezes eu e você, nós estamos caminhando, nós estamos vivendo, mas nós ainda estamos presos no que está acontecendo de errado, nas coisas que deram errado, nas provações que nós estamos enfrentando, nas tribulações que nós estamos enfrentando. Mas a gente esquece da boa notícia. Nós somos tendenciosos, eu e você, nós todos, né? Somos tendenciosos a dar mais destaque, atenção no que está acontecendo de ruim na nossa vida. E a gente esquece que tem coisas boas acontecendo também. E a gente às vezes acha que o que está acontecendo de errado é o fim. Quem está dizendo isso sou eu? Não, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus vem dizer para nós que no meio do caos, no meio de uma tristeza, no meio de uma tragédia, no meio de uma decepção, Deus sempre tira algo bom. Deus é aquele que tem a força para isso. E eu e você, conhecendo a Deus, precisamos olhar para Ele e confiar. Nos cabe confiar. Nos cabe olhar e falar assim, eu confio que o Senhor está comigo e tudo que eu estou vivendo vai ter um final melhor do que eu estou imaginando. Aqueles homens, então, estavam caminhando na vida deles, seguindo. A Sagrada Escritura dá um nome, Cleofas, e o outro? O outro não tem nome. Justamente para que a gente possa entender que esse nome pode ser o meu e esse nome pode ser o seu. Nós estamos caminhando entristecidos. Jesus então para perto deles como se fosse um peregrino, uma pessoa que estava passando por ali. E puxa assunto. Jesus começa a provocar um diálogo com eles. E nesse diálogo, eles olham para Jesus e falam assim, você não está sabendo? Eles estavam com a notícia da morte e Jesus estava com a notícia da ressurreição. Jesus, nos nossos encontros com Ele, no meu encontro com Ele, no seu encontro com Ele, Ele sempre vai ter uma boa notícia. Anota isso aí. Anota isso. Sempre, quando nós encontramos com Jesus, Ele nos dá uma boa notícia. Quando nós encontramos com Ele no caminho, quando nós encontramos com Ele no trabalho, quando nós encontramos com Jesus na pia, na mesa, limpando uma casa, indo no trabalho, quando você está entrando num carro, quando você está indo para um banco pagar uma conta, quando você está indo para o salão arrumar sua unha, quando você está indo fazer a sua caminhada, fazer a sua atividade física, você encontra Jesus. E se você o encontra, Ele te dá uma boa notícia. São as visitas de Deus na nossa vida. São os momentos que Deus vem. É assim. Quando nós temos essa percepção. Ontem, quando eu cheguei no prédio que nós fomos gravar, a primeira coisa que eu vi foi a imagem de Nossa Senhora. E eu percebi o quê? Não é só uma imagem que foi decorar aquele lugar, mas ela estava ali para dizer, eu estou aqui para te receber. Eu estou aqui para te acolher. Não só isso, como em várias vezes, né? Em vários momentos, em vários dias, que Deus manifesta em coisas pequenininhas. Pequenininhas. Este evangelho, gente, ele é o manual do dia a dia com Jesus. É o manual, porque a nossa vida, ela está o tempo todo sendo provocada pela tristeza, pelas más notícias, pelas influências. É ou não é, gente? É ou não é? O tempo inteiro você está tendo que tomar decisão, o tempo inteiro você está tendo que resolver, às vezes, alguma coisa
na tua casa, com alguém, no teu trabalho, com a tua família, com um amigo, com você mesma. Esse evangelho então vem dizer para nós desses homens que estavam ali num processo de luto. Perderam o mestre. O homem que eles achavam que ia revolucionar a vida deles tinha acabado de ser crucificado e ser morto. Então, para eles, aquilo era um momento assim, de frustração. Poxa, a gente achou que agora a nossa vida ia tomar um rumo e de repente esse homem morre. Poxa, eu achei que ele era o Filho de Deus, imortal. Olha, presta atenção neste evangelho, se esse evangelho não parece muito com a minha vida e com a sua vida hoje. Hoje. E Jesus, então, ao começar a dialogar com eles, traz uma boa notícia. E Jesus percebe que eles não estão vendo isso. O que Jesus percebe? Que eles estavam lentos para entender. Eles estavam tendo dificuldade para entender o que estava acontecendo. Gente, essa pessoa sou eu. Lenta para entender o que Deus quer falar. Porque às vezes Deus está trazendo para nós algo tão claro, mas eu estou com a minha vista embaçada. Eu ainda continuo vendo o que está dando errado. E Deus está insistindo comigo para eu ver a ressurreição. Eu continuo vendo, meu Deus, mas está tudo... E às vezes aquela coisa errada é o que vai mudar a rota, é o que vai me tirar da zona de conforto. Às vezes eu estou pedindo para Deus, Deus, muda a minha vida, santifica a minha vida, Deus, faz algo extraordinário na minha vida. Eu estou pedindo, gente, nós pedimos isso. E aí a hora que Deus fala assim, então eu vou mudar. A gente fala assim, mas espera aí, eu pedi para o Senhor fazer um trem, quando Deus, o Senhor muda. Só que Deus tem um método que não cabe na minha cabeça entender. Cabe dentro da minha vida viver, é diferente. Então Deus, ele conduz tudo diferente. E ele faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, do nosso mundinho, para entrar numa dimensão divina. O que eu vejo, o que eu toco, é muito condicionado, é muito limitado, é muito raso. As coisas de Deus são muito mais profundas. Esses homens não conseguiam entender. Então Jesus começa a fazer o quê? Jesus começa a falar. Jesus começa a pregar, Jesus começa a pegar as Sagradas Escrituras e falar dos profetas. E ali ele começa a falar de Abraão, ali ele começa a falar dos grandes homens, ali ele começa a falar, olha, mas todos eles também sofreram, né? Todos eles também penaram. Todos eles também foram perseguidos. Todos eles também tiveram um fim não muito legal. Por que vocês estavam querendo que Jesus fosse diferente? Todos eles também passaram por perseguições. Todos eles foram provados. Jesus então começa a falar. Jesus começa então a anunciar a boa notícia. Grave isso. Todo o encontro com Jesus, ele nos traz uma boa notícia. Depois então Jesus chega a um determinado ponto onde eles vão para dentro de um lugar. E Jesus continua seguindo. Eles chamam Jesus. No que eles chamam Jesus, aqui, a gente pode ver que este evangelho é o evangelho litúrgico. É o evangelho litúrgico. Jesus prega a palavra e depois Jesus faz o momento da transubstanciação, a Eucaristia. É o evangelho eucarístico. É o que acontece na liturgia, na Santa Missa. Jesus anuncia a palavra e Jesus fala do sacrifício. Ele parte o pão e eles o reconhecem quando ele parte o pão. E aí eles falam assim, bem que eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Gente, a gente é assim. A gente vive desse jeito. A gente vive nessa, vamos dizer assim, nessas idas e vindas, nossa, espiritualmente falando e humanamente falando. Depois que passa que a gente fala assim, nossa, na hora que eu estava vivendo, eu não percebi nada disso. Por isso que quando nós estamos vivendo um momento de muita decepção, grave isso no seu coração.
Quando você estiver vivendo um momento de muita decepção, quando você se frustrar com alguma coisa, com alguém, não fique ali patinando naquilo. Procure superar aquilo, porque a partir do momento que você superar isso, você vai olhar para trás e vai falar assim: foi isso que aconteceu comigo. Quando nós colocamos ponto final nas coisas que nós vivemos e avançamos, damos passo, nós conseguimos perceber que ali Deus estava. Que ali Deus permitiu. Deus não quer sofrimento na nossa vida, mas Ele permite para o nosso amadurecimento. Ele só permite certos tipos de sofrimento na nossa vida porque Deus nos quer maduros. E nem sempre a gente consegue entender com Ele explicando. Por isso, muitas das vezes, é preciso a gente sofrer. É preciso. Se você pegar uma criança e falar com ela assim: olha, não põe a mão nessa tomada. E a criança quer pôr a mão. Não põe a mão nessa tomada. E a criança quer pôr a mão. Não põe a mão nessa tomada. A criança vai, põe a mão na tomada e leva um choque. A partir do momento que ela tem uma experiência com a tomada e o choque, ela não põe a mão mais. Às vezes eu e você precisamos entender isso. Jesus está falando para nós. Jesus está nos orientando, mas a gente está insistindo por um caminho. A gente está insistindo com algo que Ele já falou para nós. Não faça isso. Não seja assim. Não fique desse jeito. Mas a gente está insistindo. A gente está insistindo. A gente está insistindo. Jesus está falando conosco. Olha, olha, olha. Aí você vai levar um choque. E esse choque vai doer. Mas a gente está ali. Então é importante a gente entender que não é que Deus nos castiga. Não é que Deus está colocando coisas difíceis na nossa vida. Ele tem nos orientado, mas a gente não tem entendido. Então Ele está deixando a gente passar por certos perrengues. Para a gente poder crescer. Parar de mimimi. Parar de se fazer de vítima. E acreditar que Ele está conosco. Nós não podemos ser pessoas que caminham com Jesus só para dizer que somos religiosos. O Senhor não precisa de religiosos. O Senhor precisa de crentes, daqueles que acreditam nele. Esses discípulos de Emaús conheciam Jesus dos seus feitos, mas eles precisavam fazer uma experiência com a palavra e com Jesus partindo o pão. E perceber, Jesus está conosco. Por isso eles voltam. Eles voltam para encontrar com os outros. Eles voltam para estar com os outros. Eles voltam para falar para os outros: olha, realmente, ele não é só mais um profeta. Ele é o Filho de Deus e ele está vivo. Nós vimos o Senhor. Eu até grifei aqui, né? Quando eles dizem, eles tinham reconhecido Jesus. E Jesus tem feito muita coisa para nós, meus irmãos, minhas irmãs, para que a gente o reconheça, para que a gente perceba que Ele está no meio de nós. Por isso, nesse dia, nessa quarta-feira, eu quero convidar você a fazer essa experiência com Jesus. Talvez você está vivendo a sua vida, vivendo certos tipos de tribulação, certos tipos de provação, que você não tem parado para observar que Deus está falando com você em meio a tudo isso. Nós vamos agora fazer um momento de oração, mas em seguida eu gostaria de convidar você a fazer uma experiência. De não desligar o teu telefone e já ir correndo fazer as coisas que você tem que fazer. Para um pouco. Para um pouco e pensa só um pouquinho. O que Deus quer te falar nesse processo que você está vivendo, que até agora você não entendeu. Reconheça Deus nesse processo que você está vivendo. Reconheça Deus nesse caminho que você está trilhando. Nessa dificuldade que você está tendo com a sua família. Nessa dificuldade que você está tendo com você mesma. Nessa dificuldade que você está tendo com a sua vida financeira.
nessa dificuldade que você está tendo na educação dos teus filhos. Porque parece que você está perdendo o controle na educação dos teus filhos. Eu quero que você olhe e reconheça a presença de Jesus aí. Quero convidar você agora a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Responda este evangelho. Diga: Jesus, eu sou essa outra pessoa que anda junto com o Cleofas. Eu estou no caminho, eu estou na vida. Eu estou nesse dia 20 de abril de 2022. Daqui a pouco eu vou sair para trabalhar, daqui a pouco eu vou cuidar da casa, daqui a pouco eu vou estudar, daqui a pouco eu vou resolver problemas, Senhor. Daqui a pouco eu vou receber ligação de cobrança. Daqui a pouco meu filho vai acordar. Daqui a pouco, Senhor, é a rotina do dia a dia. Mas hoje eu não quero caminhar de qualquer jeito. Hoje eu quero te ver, Senhor. Ao partir o pão, ao comer, ao beber uma água, ao cumprimentar alguém, eu quero perceber que o Senhor está comigo. Conduza o meu dia, Senhor. Esteja comigo. Não me deixe caminhar sozinha. Aqueça o meu coração como o Senhor aqueceu, abrasa o meu coração como o Senhor abrasou o coração dos discípulos de Emaús. Não me deixe perder a fé. Anime a minha alma para a glória de Deus Pai. Amém. Amém? Amém? Que o Senhor Deus deste dia possa falar mais ainda no seu coração. Quero de todo o meu coração dar glória a Deus por esta manhã, agradecer a Ele pela oportunidade que Ele me dá de estar aqui rezando com vocês. Amém? Lembrando, quero lembrar vocês que estão acompanhando comigo o direcionamento espiritual. Dia 24, domingo, nós começamos um novo ciclo. No Dia da Misericórdia, nós vamos começar a oração em preparação para Pentecostes. Então, nós vamos rezar a oração do Espírito Santo e nós vamos rezar também o terço do Espírito Santo até Pentecostes. Então, já coloca aí no seu planner, porque a partir de domingo você já começa uma nova etapa em preparação para Pentecostes. E hoje nós temos a graça, às 20h30, de fazermos mais um momento de oração, a novena de Santa Giana. Então, ontem foi o primeiro dia, ainda dá tempo, chame todo mundo, convide a sua família para a gente vir rezar. Hoje, às 20h30, nós rezaremos a novena da Misericórdia, a novena de Santa Giana, tá? E às 15h, a novena da Misericórdia. Está acontecendo pelo canal do YouTube da Comunidade Mariana Resgate. Todo esse movimento de oração é para que você encontre a Deus. Todo esse movimento de oração é para que você tenha uma experiência profunda com Ele. E veja que Deus está caminhando no meio de nós. Hoje terei a oportunidade, de ir até a Aparecida e vou rezar por todos vocês. Vou lá entregar o Congresso Theotokos à mãe, consagrar esse encontro a ela e eu quero rezar por você também. Estarei lá apresentando a sua intenção. Todas as alunas do curso Ordena-te para quem tu amas, a comunidade Mariana Resgate, os meus irmãos de carisma, estarei lá colocando aos pés da mãe para que ela venha cuidar de nós, Estarei rezando por vocês, estarei colocando a vida, as intenções de vocês, a novena e de uma forma muito especial esse congresso, que nós vamos dar início também agora no mês de maio, Então que Deus te abençoe, que o seu dia seja um dia repleto da graça, seja um dia repleto da presença de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Encaminhe essa oração da manhã para quem você hoje veio ao coração e falou assim, olha, eu preciso rezar por essa pessoa precisava ouvir o que a Danusa está falando. Caminha para ela, envia para ela, para que ela possa ser animada pelo Espírito Santo. Amém? Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.